ter a certeza de que essas promessas são reais e que somos bem-aventurados se sofrermos e padecermos em seu nome. Então vamos cantar esta paz lembrando-nos que, independentemente das circunstâncias, a nossa paz não é isso. Não
sem ser a sua desejo ou o seu pesar da língua. Quando Deus lhe disse para ir falar ao povo de Israel: serei sempre teu e só para ti eu quero viver. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre teu e só para ti eu quero viver. O teu querer vem fazer em mim o coração pertence a ti. Só pra ti eu quero viver. Eu me entrego a ti, Senhor meu Deus. Serei sempre e só pra ti eu quero viver. Amado Deus, nosso Pai, nesta manhã nós louvamos e levamos as nossas vozes até Ti em gratidão para com Filho que te lembraste de nós e enviaste o Teu Filho a este mundo. Obrigado mais uma vez porque nós sentimos a Sua presença, nós sentimos, acima de tudo, que somos um povo separado, realmente, Senhor, pela misericórdia que Ele teve em realmente, Senhor, se fazer carne e habitar entre nós e, Senhor, carregar o fardo do nosso pecado. Obrigado, Senhor, porque Tu nos libertaste e nos libertas a cada dia. E obrigado, Senhor, mais uma vez, neste manhã de domingo, em que realmente nós, Senhor, estamos como igreja, unidos, Senhor, num propósito de honrar e glorificar e levar o Teu nome acima de todas as coisas, porque Tu és Deus, Senhor, Criador de todas as coisas, Senhor, e perfeitas, para que nós possamos ter acesso a elas sem nada fazermos, mas ao mesmo tempo sermos tão pecadores. Como é que é possível, Senhor, nós pensarmos que Tu, Senhor, nos perdoas e nos aceitas como somos, muitas das vezes rodados? Ó Deus, obrigado pela pessoa bendita do Senhor Jesus, e agora lembrarmos nesta hora, em que vamos, Senhor, a todos aqueles que se sentirem dignos, preparados
para avirar-se dos símbolos que estão nesta mesa. Para nosso, Senhor, proveito e para, Senhor, nós nos revermos que nada éramos, nada somos, mas Tu, Senhor, nos tens como importantes para Ti. Queremos, Senhor, agradecer o Seu ministério. Queremos agradecer realmente, Senhor, e lembrar por tudo o que Ele passou, sem nada ter feito de mal. Mesmo aqueles que o crucificaram, Senhor, também ficaram perplexos porque não acharam mal algum no Senhor Jesus. Mas realmente Ele veio para cumprir toda a lei, um cordeiro imaculado sem pecado algum. Faz-nos dignos, Senhor, de tomar este símbolo e do Senhor, mais uma vez, de agradecer tão grande amor que ali manifestado. Assim está maltratado. Mesmo assim, Ele leva as mãos a Ti e diz: perdoa-te porque não sabem o que fazem. É isso que nós queremos agradecer e tomar-se dignamente este como símbolo do seu corpo que foi torturado por nós. Em Teu Santo e Precioso nome, o fazemos. Fazem parte da Corporação Evangélica e também da Estrada de Coselhas, onde vivemos há 3 anos e pouco. Vai fazer em maio 4 anos, mas também, em princípio, não ficaremos lá muito tempo, porque a casa é muito úmida, nós não conseguimos debelar aquilo, a Betinha está a ficar doente por causa disso, peço as vossas orações. Teve que fazer uma bateria de testes, já foi ao médico, e se já tinha medicação assim, agora tem medicação a ser, então já decidimos que vamos deixar aquela casa. O problema é que, neste momento, como vocês sabem, por causa da especulação imobiliária, não há casas em lado nenhum. E as que há ficam pela hora da amargura, pela rua da amargura. Mas estamos a pensar seriamente em fazer isso. Ou então mudarmos para a Espanha também. Praticamente a mesma coisa. Estou a brincar. É bom estar com vocês, é bom ver caras que já não via há muitos anos atrás. Algumas eu vou vendo pela internet, não é verdade? E vamos cruzando informação, mas há outras pessoas que de facto já não vi há algum tempo e é muito bom poder estar com vocês. Esta manhã eu queria convidar-vos, por favor, a abrirem as vossas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1. Carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. E vamos ler os primeiros 8 versículos. Logo as primeiras palavras do apóstolo Paulo nesta carta, que ele escreve aos nossos irmãos da igreja em Colossos, há 2000 anos atrás. Toda a gente abriu? Então diz assim, Colossenses capítulo 1, versos 1 a 8. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Timóteo aos santos e irmãos fiéis em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos ter uma pequena palavra de oração, pedindo a bênção do Senhor para a sua palavra. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra, velha na letra, como costumamos dizer, mas renovada nos seus efeitos todos os dias na nossa vida.
E por isso, Senhor, nos abeiramos dela uma vez mais, para lermos, observarmos, entendermos e colocarmos no nosso coração o grande desafio de a pormos em prática nas nossas vidas. Ajuda-nos a compreender aquilo que o teu servo Paulo escreveu àqueles nossos irmãos, todos eles já na glória contigo, no mesmo lugar onde nós também um dia estaremos contemplando a tua face. Senhor, que possas abençoar cada um de nós de acordo com as suas necessidades, para atentar para a sua palavra, para a tua palavra, e poder compreender aquilo que tu lhe estás a dizer, pedir ou desafiar. Te pedimos tudo agradecidos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Após a saudação inicial, muito típica do apóstolo Paulo nas cartas que escreve, quer elas fossem para igrejas ou fossem para pessoas, chamadas cartas pastorais, depois dessa breve saudação, onde ele, ou melhor, apresentação, onde ele diz quem é, ele apresenta-se como o apóstolo de Jesus Cristo, e normalmente Paulo usava algum dos seus predicados para dar logo a entender ao que vinha. No caso concreto aqui, o facto de ele dizer, ou apresentar-se como apóstolo, não quer dizer que ele tenha que defender a sua causa, não quer dizer que ele tenha que defender o seu apostolado, como em outras cartas tem que fazer. Mas, muitas vezes, como ele se apresenta, ele dá logo o mote para aquilo que vai falar. Em algumas cartas ele apresenta-se como servo do Senhor Jesus Cristo. Noutras até vai um pouco mais além e apresenta-se como o prisioneiro do Senhor Jesus Cristo. E depois do resto das cartas onde ele se apresenta desta maneira, nós vamos vendo porque é que ele se apresentou assim. Eu não queria levar muito tempo nestes dois primeiros versículos de apresentação, mas sim a partir do verso 3. E antes de olharmos para o verso 3, eu não sei se repararam, este princípio de carta do apóstolo Paulo aos Colossenses é como que um elogio. E nem sempre ele faz isto quando escreve as suas cartas. Por exemplo, quando escreve aos Coríntios, ambas as cartas, a primeira e a segunda, ele não é tão elogioso. Ele não se refere aos Coríntios como aquele grupo de irmãos que tem dado um bom testemunho, cuja fé tem sido visível e as pessoas à volta, toda a cidade, toda a província, tem sido impactada com isso. Ele não diz isso. Como também não diz, por exemplo, aos Gálatas. Nós às segundas, quintas-feiras temos estudado Gálatas e temos visto isso. Também quando ele escreve aos Gálatas, ele é duro, não é muito elogioso em relação àquilo que os Gálatas estavam a fazer. Mas, por exemplo, quando ele fala aos Colossenses, aos Filipenses, ou até aos Tessalonicenses, ele é muito elogioso na forma como introduz a sua carta. Queria que fizesse um desafio comigo. E voltaremos a ele no final desta mensagem. Pensem comigo. Se o jornal local... A Madalena tem um jornal local. Como é que se chama? Portanto, já ficaram a saber uma coisa nova hoje, como eu já soube semana passada. Travim. Era bom que a Madalena tivesse um jornal chamado Travim. Notícias da Madalena. Vamos supor que na próxima semana o editor do Notícias da Madalena iria fazer um artigo maior ou mais pequeno, não interessa, em alguma página do jornal sobre a Igreja Evangélica de Madalena. Iria colocar lá nas parangonas Igreja Evangélica da Madalena e depois um pequeno subtítulo e depois uma notícia qualquer sobre a história da igreja ou onde é que está situada, qualquer coisa assim já, uma coisa pequenina. O título seria Igreja Evangélica da Madalena e o subtítulo, que também chamaria a atenção, o que é que estaria escrito? Seria elogioso ou não? Pensem nisso, voltamos a isso no final desta mensagem, está bem? A primeira coisa que eu queria chamar a vossa atenção é no versículo 3 do apóstolo Paulo, quando escreve aos Colossenses neste capítulo, diz assim:
Graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Uma coisa curiosa que nós descobrimos em Paulo era a sua capacidade extrema de orar e de desafiar os outros à oração. Sabem, a oração é o parente pobre das nossas igrejas. Concordam comigo, não é? E esta igreja não é exceção em relação a todas as outras. Parece que ninguém agora gosta de orar, a não ser às refeições. Obrigado, Senhor, pela cozida portuguesa que nos dás, pelo churrasco brasileiro, a picanha. A gente gosta de orar sobre isto. Vai ser bom, não é? Mas esquecemos-nos do valor de oração em outros momentos. Principalmente no momento em que a comunidade se reúne especificamente para orar. Buscamos tudo e mais alguma coisa, mas a busca por aquele tempo em que podemos sentar com outros irmãos, 3 ou 4 pessoas, ou menos até do que isso, para orarmos uns pelos outros, para orarmos pela obra do Senhor neste país, neste mundo, ou por esta igreja, ou até especificamente por um ou outro irmão que está necessitado das nossas orações. Fazemos isso? Já não fazemos isso? Paulo dava-nos um exemplo tremendo. Começava sempre as suas cartas dizendo: eu oro, e depois ele junta muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a palavra sempre. Dava sempre um aspecto de continuidade. Ele não se esquecia de orar pelas pessoas. E eu queria que vocês pensassem, era aqui que eu queria chegar, e pensassem um pouquinho comigo sobre isto. Paulo, quando nós olhamos para o panorama do Novo Testamento e dos personagens que agem ali, os apóstolos, outras pessoas que não o eram, mas que são chamados para servir, como por exemplo Timóteo, Silas, Lucas e outros, nós olhamos para o apóstolo Paulo e vemos nele o missionário. O missionário por excelência. O pregador que não tinha vergonha do Evangelho. Vemos aquilo que eu consideraria, e dando-lhe o título que deram a Spurgeon há mais de 100 anos atrás, o príncipe dos pregadores. Paulo, quando chegava a uma cidade, lembram-se a sua técnica, a sua estratégia de evangelização? Em qualquer escola bíblica nós estudamos isso em missiologia. Paulo chegava a uma localidade e se ele chegasse numa quarta-feira, ele ficava quarta, quinta, sexta a ver onde é que podia trabalhar. Ele era um fazedor de tendas. Onde é que ele podia ganhar algum sustento para, durante aqueles dias, ter que comer, ter onde dormir, etc, etc. Mas no sábado, sabe o que é que ele fazia? O que é que ele fazia no sábado? Ia à sinagoga. Certamente naquela cidade havia uma comunidade judaica, tinha a sua sinagoga e ao sábado, dia do culto, lá iam reunir-se. E ele ia. Ele era judeu, podia entrar facilmente, não ficava lá no patamar onde ficavam os gentios e as mulheres. Mas ele ia, e obviamente como era uma visita, na boa tradição das sinagogas, eles davam-lhe os primeiros lugares. E ele sentava-se lá à frente. Toda a gente o via. E depois, na boa tradição, o chefe da sinagoga, o principal da sinagoga, na organização do culto, ali iria pedir para ele, por exemplo, ler o Salmo. E convidava para ir por lá acima, eles abriam os pergaminhos e ele lia o Salmo. E era uma forma do convidado ser honrado e ao mesmo tempo honrar as pessoas. Mas ele ia mais longe. Para além de ler o Salmo ou outra passagem qualquer das Escrituras, ele falava de Cristo. E apresentava Cristo como o Messias que os judeus esperavam da profecia. Esse Messias que há alguns anos atrás tinha sido crucificado lá em Jerusalém, tinha ressuscitado dos mortos e era o Senhor dos Senhores. E duas coisas aconteciam. Ou uma de duas coisas acontecia. Havia um grupo que dizia certamente isto é verdade e juntavam-se à igreja, ou outros diziam blasfémia e agarravam logo em pedras para tratar da saúde. Naquela altura também se tratava da saúde. Não havia Sistema Nacional de Saúde, mas tratava da saúde desta forma. Mas Paulo não tinha problemas em onde quer que fosse, ele pregava o Evangelho. Fosse na sinagoga, fosse depois na casa das pessoas, ou fosse até na praça pública, como ele fez
em Atenas, em qualquer parte onde ele estivesse, ele estava constrangido, ele desejava pregar o Evangelho. Era um homem excelente nesta matéria. E quando nós olhamos para ele desta forma, colocámos-lo entre os pregadores da história, onde incluiríamos o falecido há pouco tempo Billy Graham, Spurgeon, Hudson, Livingstone, sei lá, Wesley, todos esses, colocámos lá no... Talvez Paulo estivesse lá, mesmo no patamar da respeitabilidade, o respeito, o reconhecimento que nós temos para com ele. O príncipe dos pregadores. E, no entanto, este príncipe dos pregadores, em todas as cartas que escreve, ele diz: orem por mim, porque eu oro por vocês. Todo o serviço que ele fazia, todo o ministério que ele tinha, toda a dedicação, ela não servia de nada, não tinha qualquer valor, se não fosse regada, se não fosse, deixem-me usar a expressão, encharcada com oração. E nós hoje, para nada encharcamos nada com oração. Temos um projeto qualquer, seja ele pessoal ou até da igreja. Estamos diante de um dilema na nossa vida. Não compartilhamos com ninguém. Não pedimos que as pessoas orem por nós. As pessoas vêm a saber mais tarde acerca desse assunto na vida daquela pessoa e ficam um pouco estranhas em relação a isso. Então, mas não compartilhaste connosco, não nos pediste para orar. Fechamos em nós mesmos os nossos assuntos. Parece que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Ou então eu vou mais longe e até acho que hoje em dia nas nossas igrejas nós achamos que somos todos telepatas. Conseguimos adivinhar os pensamentos e a vida das outras pessoas. De repente, uma parte do dia, sentamos lá na nossa cadeira, em casa, na cozinha ou no emprego e fazemos e conseguimos adivinhar o que está a passar na vida das outras pessoas. Porque ninguém compartilha nada com ninguém. Ninguém pede motivos de oração. Paulo dizia: eu oro sempre por vós. Extraordinário. Alguém que tinha um ministério invejável do ponto de vista positivo para todos nós, orava. E nós não oramos coisíssima nenhuma. Mas esse era o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês. Saltava para o versículo 4 agora. E vamos ler novamente assim: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. O que eu queria realçar aqui, para além da oração na vida do apóstolo Paulo, é a partilha. A igreja, ou as igrejas do Novo Testamento, tinham por costume, e é curioso esse costume, era também frutífero esse costume entre elas, que era, escreviam cartas umas às outras. E aliás, Paulo chega a dizer em algum... não das obras, não das promessas, não dos sacrifícios, mas da fé pela graça em Cristo Jesus. O amor que tendes para com todos os santos, diz Paulo. O amor é o fruto desta fé que é produzida dia a dia na nossa vida e na vida dos outros. Porque assim a fé ganhava forma visível. Eu costumo usar esta ilustração e vou dizê-la novamente. Vocês já me ouviram dizer isto tantas vezes. De que adianta a mim pegar no megafone e sair pelas ruas da Madalena ou em toda a Gaia, para fazer isto durante o dia todo, como se faz em campanha política, um megafone dizer: eu sou crente no Senhor Jesus Cristo, e viravam para toda aquela gente toda: eu sou crente, eu tenho a minha fé em Cristo Jesus. Duas coisas aconteciam. As pessoas vinham à varanda ou à janela, olhavam para baixo e... é verdade. Ou vocês ainda não foram apelidados de maluco por causa da vossa fé. A outra coisa que acontecia era alguém mais corajoso, mais ousado, e aí por enquanto, de vez em quando acontece assim,
Viria à janela assim, pois é, isso é tudo muito bonito, mas é tudo de boca. Eu quero ver é ação. E se te dizeres que és crente e que tens fé em Cristo Jesus é muito bonito, mas 3 pontinhos. Amor é isto. É fé em ação. É a prova de que ela existe em Cristo Jesus. Deus não nos chamou apenas para pensarmos a fé, para escrevermos sobre a fé, para meditarmos sobre a fé e até discutirmos sobre a fé. Ele chamou-nos para vivenciarmos a fé de uma forma prática, em amor para com os santos e para com todos. E depois ele usa no versículo 5, por causa da esperança que vos está reservada. A esperança que faz com que as nossas fronteiras espirituais e temporais vão muito além daquilo que é esperado. Se aquilo que valorizamos se restringe apenas a esta vida, nós somos miseráveis. É por isso que na nossa forma de agirmos, na nossa forma de falarmos, na nossa forma de vivenciarmos os relacionamentos com os outros, eles precisam perceber que nós somos pessoas com esperança. Eu vou-vos dizer, quando é que eu noto, em que circunstâncias é que eu sei que as pessoas que estão diante de mim são crentes, têm esperança em Cristo Jesus, ou não são crentes e não têm esperança em Cristo Jesus? Sabem quando? Nos funerais. Os funerais, apesar de toda a dor e sofrimento, principalmente da família que perdeu o ente querido, e eu digo-vos com experiência, porque nunca fiz tantos funerais como nesses últimos anos em que estou em Coimbra. Não que as pessoas estejam a morrer mais, não é isso, mas é porque, como servimos muito mais igrejas, então temos que o fazer. Eu e o irmão Samuel Ferreira. Mas sempre que estamos num funeral e as pessoas vão entrando, enquanto estamos lá em cima no púlpito, nós vamos percebendo pelo rosto das pessoas. Aqueles que são crentes, aqueles que têm a sua esperança em Cristo, olham para o espectro da morte, por assim dizer, não como algo que lhes dá medo, pressão, ansiedade. Nem sequer olham para aquela pessoa que conheceram, que amaram, que era sua irmã na fé, não olham para ela como nunca mais te vou ver. Nada disso. A pessoa chega lá, mostra o seu respeito, as suas condolências para com a família, mas tem um sorriso no rosto. Porque sabe no seu íntimo, por causa da esperança que tem, de que aquela é uma separação apenas temporária. E por isso, muitas vezes, com um sorriso no rosto, está como quer dizer, até já, querida irmã, até já, querido irmão. Quem não tem esta esperança, muitas vezes chega lá às igrejas, onde está a urna com o corpo do irmão ou da irmã, e chega lá e entra com um semblante pesado. Chega lá e, porque não tem a noção, depois vai lá e levanta. E nós notamos logo quem tem esperança e quem não tem esperança. Irmãos, nós precisamos mostrar às pessoas, pela forma como vivemos a fé e o amor, de que há algo que eles não têm ainda, que é a esperança. A esperança de que nada acaba quando damos o último fogo na nossa vida. Tudo continua de uma forma maravilhosa, mesmo que apenas o possamos imaginar, na glória com o Senhor. Se a nossa esperança se restringe às coisas e ao tempo desta vida apenas, então somos miseráveis e não somos melhores que os outros.
E isto era vivido pelos crentes daquela altura, de tal maneira que impressionavam todos aqueles com quem se cruzavam para se juntarem à igreja também, através da salvação em Cristo Jesus. As pessoas hoje em dia precisam acreditar em algo, irmãos. Já pararam nisso? Estão sempre à procura de alguma coisa que possa solucionar as suas vidas. Outra coisa que eu tenho dito muitas vezes e tenho compartilhado com vocês é isto. Sabem nas livrarias qual é a secção de livros que mais cresce todos os anos? Autoajuda, esoterismo, oculto. E se cresce é porque há procura. Obviamente, acredito que alguma coisa que lá está escrita até é positiva, mas na maioria dos casos não presta. Mas as pessoas vão à procura. Procuram esperança para a sua vida. Nós temos a esperança em Cristo Jesus. Não se esqueçam a fórmula tríplice. Amor, ou melhor, fé, amor, esperança. Vivamos lá. A personificação disto tudo chamava-se Epáfras. Se estão em Colossenses, saltem para o capítulo 4, verso 12, para nós percebermos bem quem era este Epáfras. Já na parte final da carta, Paulo ao despedir-se diz assim: saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, ele era de Colossos, servo de Cristo, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Epáfras era um guerreiro de oração. Lembram-se do que Paulo disse no princípio? Era alguém que estava preocupado na conservação daqueles irmãos. Partilha. E era alguém que personificava esta fórmula tríplice da vivência cristã. Fé, amor e esperança. Que todos nós possamos ter no meio do nosso nome Epáfras. Epáfras. Para sermos valentes de oração, valentes servos do Senhor. Para concluir, lembram-se do jornal? Da notícia do jornal? Igreja Evangélica da Madalena. Qual seria o subtítulo? Eu vou sugerir. Igreja Evangélica da Madalena. Uma igreja onde a fé, o amor e a esperança são uma realidade. Que assim seja.